Bom, nós estamos de volta, né? Vamos continuar aqui tratando da questão do fundamento histórico e cultural dessas prerrogativas e garantias do cargo, né? E eu gostaria de lembrar pelo menos mais dois fatos aí de suma importância. O famoso caso nos Estados Unidos, né? Brown Board Education, no qual os advogados de uma ONG americana, eles atuavam pelo fim daquela política segregacionista, né, do separate but equal, separados mas iguais. Essa política segregacionista já tinha... Então tá bom. Então estamos de volta. Eu estava tratando da questão do fundamento histórico, cultural, enfim, uma passagem muito rápida. Queria mencionar rapidamente aí mais dois casos. A gente também tem casos no Brasil, enfim. Mas um caso muito famoso no direito americano, né? Brown Board Education, né? Em que uma ONG americana representou os direitos de crianças negras que eram obrigadas a estudar em escolas separadas simplesmente pela cor da pele. E a política jurídica que existia no Separate but Equal, que era uma política de mais de 100 anos, residia no seguinte: eles admitiam como constitucional manter as crianças brancas e negras separadas desde que fossem tratadas da mesma forma. Na vida real, elas não eram tratadas da mesma forma. As escolas brancas eram muito melhores, né? Algumas famílias assim, de um lugarejo rural fizeram uma petição administrativa pedindo para simplesmente um ônibus novo para as crianças dessa escola, que eram crianças negras. Foi negado, e aí a partir dessa negativa virou aí uma briga, não mais para conseguir um ônibus, mas para acabar com a segregação. E durante o processo desse caso, né, perdeu-se em primeiro grau, né, perdeu-se em segundo grau, e o caso foi levado para a Suprema Corte dos Estados Unidos. E durante esse caso, né, os advogados, né, foram ameaçados de morte, né, e para abandonarem o caso. Tem um filme que conta a história, que se chama o título é exatamente esse, Separate but Equal, mas tem um filme que já foi traduzido, acho que o título é Separados mas Iguais. Vocês encontram vendendo, deve custar R$20, e é um título que eu não me recordo agora de quem fez esse relançamento do filme. É um filme que vocês têm que ter, porque assim, ele conta a história do caso mais importante dos Estados Unidos do século XX. Vocês vão ver os advogados atuando, e vocês vão ver eles sendo ameaçados, cortados, enfim, no uso da palavra. E é aí que a gente, nesse caso, fica muito claro a importância de você respeitar as prerrogativas do advogado, né? Porque eles chegaram a ser ameaçados de morte, mas eles continuaram até o fim. Era a NAACP, né? Era uma famosa ONG americana que lutava pelos direitos civis, e eles conseguiram acabar com o Separate but Equal em 1954, né? E um outro exemplo da Revolução Francesa, em que os advogados que defendiam pessoas assim, nobres, né, cujo regime tinha sossobrado, esses advogados, muitos deles acabavam sendo executados junto com o réu, né? E aí tem uma frase muito famosa, né, de um advogado francês chamado Nicolas Berrier. Nicolas Berrier, o nome dele, eu coloquei na lousa. E consta na história que ele entrava para fazer a defesa dele dizendo o seguinte: trago à convenção a verdade e a minha cabeça. Ela poderá dispor da minha cabeça, né, após ouvir a verdade. Então era uma frase que o Berrier usava justamente por isso, porque
o Fouquier-Tinville, que era o acusador da época, né, que ficou muito famoso na história da Revolução Francesa, ele caçava a palavra do advogado e mandava executar o réu junto com o advogado, entendeu? Então aí foi daí que o Berryer falou: eu trago a verdade e a minha cabeça, vocês vão dispor de uma depois de ouvir a outra, né? Então, tudo isso, gente, foi conquistado com muito sacrifício, sabe? Vamos falar então um pouquinho agora das garantias em si, tá? Aí eu vou tentar fazer uma coisa mais objetiva, passado toda essa construção, e eu acho que essa construção toda é muito importante, porque assim, não adianta ficar estudando só para passar em concurso e não sei o que lá, a gente precisa saber das coisas de verdade, da onde que elas vêm, né? Então, vamos começar, se vocês quiserem anotar garantias, vamos falar um pouquinho de independência funcional. Na nossa lei orgânica diz independência funcional no exercício das atribuições. Esse é o nome dessa garantia, tá? Pode anotar qual que é o conteúdo, qual que é a essência, o conteúdo dessa garantia. Você pode anotar da seguinte forma: ausência de subordinação hierárquica, no exercício da atividade fim. No começo da aula, né, eu falei o exemplo do júri, né? Ou seja, na minha atividade fim eu vou exercer a defesa, alinhavar a estratégia e, enfim, apresentar as teses defensivas. O juiz não pode dizer para mim qual é a minha estratégia, o que eu tenho que falar ou não falar, porque ele vai estar invadindo a minha prerrogativa de independência funcional. O promotor não pode fazer isso, o público não pode fazer isso, entendeu? Né? Mas eu estou subordinado ao juiz, né, no que diz respeito à ordem dos trabalhos, à minha vez de falar, entendeu? Então existe um respeito mútuo ali de funções, né? Essa é a essência da independência funcional, é a ausência de subordinação hierárquica no exercício da atividade fim. É básico, mas eu vou dizer, enfim, eu sei que tem muita gente que tem às vezes contato com a matéria a primeira vez. Independência funcional diz respeito à atividade fim, e é por isso que na lei expressamente fala independência funcional no exercício das atribuições. Ou seja, o defensor público não tem independência funcional no que diz respeito à atividade administrativa, né? Na atividade administrativa eu sou subordinado, né? O horário que eu entro, que eu saio da repartição pública, né? Mínimo pelo menos, o horário mínimo, eu tenho que obedecer a hierarquia. Os documentos que eu tenho que apresentar para o RH, eu tenho que obedecer à atividade administrativa, à ordem ali estabelecida, né? Enfim, e assim por diante. Então a parte administrativa não tem a ver. A parte de atribuição também. A lei ela estabelece as atribuições da instituição, mas é uma decisão administrativa quais serão as atribuições do meu cargo. Entendeu? O cargo que eu ocupo, as atribuições estão no júri, no primeiro tribunal do júri, tá? Aqui de São Paulo. Eu tenho que obedecer essa atribuição. É claro que o administrador público tem que fazer toda essa distribuição de acordo com a lei, de acordo com o devido processo, enfim. Mas, tomada a decisão, eu tenho que obedecer, né? Então, a independência funcional diz respeito à atividade fim. Não tem nada a ver com a hierarquia administrativa. Tudo bem? Bom, um ponto que eu acho importante. Você deve ter anotado no seu caderno a parte do no exercício das atribuições. Puxa uma flechinha daí e anota o seguinte. Explica-se em face... Desculpa, em face não, perdão. Explica-se como princípio institucional. Também, vírgula. Explica-se como princípio institucional também, vírgula. Pois convive
com os princípios da unidade e indivisibilidade, do artigo 3º da nossa lei orgânica. Alguém já falou sobre unidade e indivisibilidade para vocês? Provavelmente porque está na emenda 80, né? Tudo bem? Vou partir da premissa que vocês já sabem o que é unidade e indivisibilidade. Bom, a unidade diz respeito à atividade meio, administrativo, né? E a unidade quer dizer o quê? Quer dizer que a hierarquia administrativa e institucional, né, ela é una, ela não se divide, né, com outras instituições, daí a unidade. Não sei se o professor Reis explicou com outras palavras, mas o que quer dizer isso? A unidade não é hierarquia. Oi? A unidade não é hierarquia. Não, a unidade, ela reflete, a unidade, em que consiste a unidade? A unidade consiste no fato da instituição ser una no aspecto administrativo, da atividade administrativa. E isso reflete no quê? Se a instituição é una, administrativamente falando, existe uma hierarquia única administrativa. A hierarquia administrativa da Defensoria não é dividida com outras instituições e nem com o Poder Executivo. Tá? O que é a indivisibilidade? A indivisibilidade, pessoal, consiste na possibilidade de membros da Defensoria Pública atuarem numa mesma atividade fim, substituindo outro colega. E é válido o processo. Então, o processo continua válido. Não é como o advogado teria que subestabelecer. No nosso caso, não. Daniel saiu de férias, a lei já prevê que tem que ter um substituto legal, e quem vai providenciar o substituto legal é a administração, tá? A administração superior. Tudo bem? Consiste na possibilidade de membros da mesma... De um membro da carreira atuar substituindo o outro sem prejuízo da atividade fim, né? A ideia de indivisibilidade está ligada diretamente ao quê? À continuidade do serviço público. Mas percebam um detalhe: indivisibilidade diz respeito ao quê? Atividade fim, tá? Funções institucionais, unidade e atividade meio. Aí você vai perguntar para mim, por que a indivisibilidade, por que você, Daniel, falou assim, independência funcional no exercício das atribuições? Por que você falou que no exercício das atribuições é o que explica a independência funcional, além de garantia, também ser um princípio da instituição? Pelo seguinte, a independência funcional, ou seja, a ausência de subordinação hierárquica do defensor público na atividade fim, convive com a indivisibilidade e com a unidade. Entendeu? Vamos desenvolver isso. No caso da unidade, é aquilo que eu falei. O defensor público, ele tem que respeitar a ordem administrativa, tá? Mas o que ele faz na atividade fim, ele não é subordinado, tá? Então, a independência funcional, ela convive com a unidade. A unidade não pode atropelar a independência funcional, assim como a independência funcional também não pode inchar e acabar com a hierarquia administrativa. Deu para entender? Ficou claro mesmo? E se vocês disserem para mim que ficou claro, acredito eu que quem vai assistir pelo vídeo também vai achar que está claro. Bom, e a questão e por que a independência funcional no exercício das atribuições também convive com a indivisibilidade? Pelo seguinte: a independência funcional, ela continua valendo mesmo com a indivisibilidade. Então, por exemplo, o Daniel atua nos finais 0 a 10 nos processos do primeiro tribunal do júri, por exemplo, tá? De 10 a 20, tá? Aí, esses são os meus finais. Daniel sai de férias. Outro defensor público vai atuar nos meus finais enquanto eu estiver de férias, tá? Esse defensor público, ele continua, apesar de estar me substituindo, ele continua tendo a independência funcional dele para tomar as decisões que, em tese, são melhores para defender o assistido. Deu para entender?
Isso é uma regra absoluta? Não, não é uma regra absoluta. Pode acontecer do Daniel ter escolhido uma determinada estratégia num processo criminal, numa defesa, e no momento que, em razão de peculiaridades do caso concreto, uma vez escolhida aquela tese, né, se o defensor substituto querer adotar a tese que ele achava melhor, ele vai prejudicar o réu. Nesse caso, ele vai ter que seguir a escolha feita anteriormente, porque ele não pode prejudicar o acusado. Mas por que eu digo que a independência funcional continua valendo? Porque o defensor afastado de férias pode ter escolhido uma tese e no meio da instrução probatória, aquela tese cai por terra. Você entendeu? Então aí o defensor que está substituindo, de acordo com o princípio da indivisibilidade, no exercício da independência funcional dele, ele vai ter que estabelecer uma nova estratégia de defesa ali. Deu para entender? Então, a pessoa que assume, ela tem obrigatoriamente de seguir com a tese que seja definida, a pessoa de férias. Ou é uma questão mais de interpretação? Não, eu diria o seguinte. O que eu diria nessa relação indivisibilidade e independência funcional? O defensor público, quando ele está substituindo, ele continua com a garantia da independência funcional dele íntegra, certo? Agora, ele não pode mudar a tese do processo, seja civil ou criminal, ele não pode mudar a tese do processo argumentando a independência funcional se a mudança dessa tese prejudicar o assistido. Você entendeu? Porque pode acontecer, vamos falar de júri, que é onde eu estou atuando, pode acontecer de eu ter escolhido desde o início atuar na desclassificação ou no privilégio e ter desistido de cara de negar a autoria. E aí o meu colega substituto, ele lê o processo e ele fala, não, eu acho que devia já ter brigado de cara com a negativa, mas não dá mais para brigar com a negativa de acordo com o que eu fiz. Se ele fizer isso, ele vai prejudicar. Nesse caso, ele não pode alegar a independência funcional, que ele vai prejudicar o assistido. Mas se, por exemplo, tiver em aberto as teses, ele pode dar preferência talvez para uma sem prejudicar as outras, você entendeu? Mas ele continua com a independência funcional, pelo menos, do conteúdo das perguntas, a forma de perguntar. Você entendeu? Ficou claro ou não? Ficou claro? É assim que esses princípios vão trabalhando em conjunto. Cada um tem o seu espaço. A unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Tudo bem? É nessa perspectiva que a independência funcional também é princípio institucional. É uma forma diferente de enxergar uma mesma realidade. Deu para entender ou está confuso? Não. Deu? Bom, vamos fazer aqui alguns destaques da independência funcional para tentar ser sucinto. Primeiro, independência funcional não significa ausência de controle. Tá? Independência funcional não significa ausência de controle. Tá. Vou dar um exemplo que está expressamente na lei. Vocês podem anotar esse exemplo que está expressamente na lei. Artigo 44, vírgula, artigo 89, vírgula, artigo 128, vírgula, inciso 12 da Lei 80. Esse inciso 12 diz o seguinte, que é prerrogativa do defensor público deixar de patrocinar a ação quando ela for manifestamente incabível ou inconveniente aos interesses da parte, sob seu patrocínio, comunicando o fato ao defensor público geral com as razões do seu proceder. Então veja bem, esse é um exemplo expresso na lei de que independência funcional não significa eu não devo nada a ninguém. Isso seria antirrepublicano, entendeu? A independência funcional ela sofre sim algum controle. Se houver abuso, obviamente. O defensor pode até errar na tese, mas se você não vê abuso, não tem como responsabilizar, minha opinião. Tá? Agora, o que a gente não pode, o que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, existe um controle nessa questão da independência funcional para não prejudicar o assistido. No caso do artigo 128, inciso 12, que eu citei para vocês, notem bem esse detalhe. O inciso 128 é o artigo do rol de prerrogativas. Quem conhece já mais ou menos a Lei 80 sabe. 127 fala
são garantias... Cadê o 127? Aqui. São garantias dos membros da Defensoria Pública do Estado. 2 pontos. Independência funcional, inamovibilidade, redutibilidade de vencimento e estabilidade. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública. Lembra que eu falei para vocês que nem tudo que a lei diz que é prerrogativa? Está aí o inciso 12. Esse inciso 12, ele diz respeito à primeira parte do inciso 12, que ele diz que o defensor ele pode negar o atendimento se for manifestamente incabível à medida ou se for contrário aos interesses do assistido. Isso é uma expressão da independência funcional. Tá? Agora, perceba o detalhe. O que diz a segunda parte desse inciso 12 que eu falei? Tratando aí da ideia de controle. Perceba o detalhe. Peraí, professor. Então, renovada a bateria da câmera, vamos voltar. Note o detalhe, a segunda parte do inciso 12 do 128 diz o seguinte, que o defensor vai deixar de patrocinar a ação quando for manifestamente cabível e inconveniente ao interesse da parte, essa é a primeira parte, né? Comunicando o fato ao defensor geral com as razões de seu proceder. Essa comunica, por exemplo, na triagem da Defensoria Pública, né? Vocês conhecem a triagem. Se eu, defensor, nego o atendimento por achar manifestamente incabível, é meu dever comunicar ao defensor geral. É um dever do cargo, que não está no rol dos deveres exatamente ali. Da lei está, dos deveres, mas é um dever. Aqui não é exatamente uma prerrogativa, na verdade, é um dever. Tá? Essa segunda parte, comunicar ao defensor. O defensor geral, segundo o artigo 4º, inciso parágrafo 8º, que para quem quiser anotar, o defensor geral, segundo o artigo 4º, inciso 8º, parágrafo 8º, diz o seguinte: se o defensor geral entender inexistir hipótese de atuação institucional, dará imediata ciência ao defensor público geral, que decidirá a controvérsia, indicando, se for o caso, outro defensor para atuar. Veja, aquele inciso 12 que eu me referi do 128, e que existe também nas outras previsões, lá, 44, 89, manda comunicar ao defensor geral para quê? Porque o defensor geral vai controlar a independência funcional, o exercício da independência funcional. Se ele discordar e achar não é manifestamente cabível, ele indica outro defensor. Aqui está um pulo do gato que vocês têm que entender. Se o defensor geral entender que não é manifestamente incabível em nomear outro defensor, ele violou a independência funcional do primeiro defensor que atendeu o caso? Não, porque ele não mandou o mesmo fazer, ele mandou um outro fazer, entendeu? E entendam uma coisa, isso não é absolutamente pacífico na doutrina, mas isso dentro do direito administrativo, se você pegar qualquer manual de direito administrativo, é o que se encaixa, é a lógica da delegação. Quando um defensor geral manda outro fazer, ele está delegando. Porque assim, se ele achar que a ação de despejo não é manifestamente incabível, o defensor geral pode propor a ação e quem vai tocar a ação vai ser o defensor vinculado à vara ou quem fizer às vezes do defensor público, entendeu? Agora, o defensor geral, quando ele nomeia, quando ele designa um defensor, isso é uma delegação. O defensor que vai executar essa ação de despejo, que não foi tida como incabível pelo defensor geral, ele é meramente um órgão de execução, um longa manus, se diz, né? Esse termo em latim, né? Longa manus. Usa-se muito esse termo latino na doutrina administrativa. O delegado, ele é um longa manus, ele simplesmente vai cumprir a decisão do defensor geral, entendeu? Ele estará agindo como um longa manus do defensor geral. A independência funcional, no caso ali agora, é do defensor geral. E a lei permite que o defensor geral designe um defensor público para cumprir uma atividade fim no lugar dele, tá? A lei não dá critérios para isso, tá? Na minha opinião, tem que ser apesar da lei não dar critério, obviamente tem que ser um sistema objetivo, entendeu? Então, por exemplo, o caso é da Lapa, aqui na capital paulista, né? Então tem que ser um defensor da Lapa, né, para poder trabalhar no caso, e de preferência um defensor da área, né, e de preferência uma lista com ordem alfabética das pessoas que vão sendo designadas. É uma maneira de resolver objetivamente essa questão,
entendeu? Para não ter nenhuma dúvida de pessoalidade, entendeu? Eu acho que é assim, artigo 37 da Constituição, impessoalidade. Não tem regra específica regulamentando, temos que criar uma regra objetiva, tá bom? Bom, outro ponto que eu acho, e um outro ponto ainda, anotem ainda o artigo 4º, inciso 3º, 4º, inciso 3º, lembrando que essa revisão do defensor público geral é um direito do assistido, tá? A lei, é engraçada, a lei ela trata do mesmo problema em 3 dispositivos, né? E o terceiro dispositivo é o artigo 4º, inciso 3º da Lei 80, que diz que é direito do assistido, da defensoria. Eu vou até ler aqui certinho, artigo 4º. São direitos dos assistidos da defensoria pública, direito de ter sua pretensão revista no caso de recusa de atuação do defensor público, tá bom? Então lembre-se de uma coisa, independência funcional é a ausência de subordinação hierárquica no exercício técnico, mas não quer dizer que não haja controle prévio para evitar erros e prejuízos ao assistido, e não quer dizer que um defensor público possa abusar dessa independência funcional. Exemplo rápido aqui. Por exemplo, há 20 anos o STJ diz que o indivíduo que está em livramento condicional, se o período de prova dele acabar, mesmo que ele tenha cometido uma falta disciplinar durante o período de prova, tendo findado o período de prova, não pode ser cassada a liberdade provisória, o livramento condicional dele. Isso faz 20 anos que o STJ diz isso. Se um defensor vê um juiz que não reconhece isso e acaba abrindo um PAD para revogar o livramento condicional dele, o defensor toma ciência e não faz nada, isso é uma forma abusiva de usar a independência funcional. Porque se o direito é reconhecido pelos tribunais para assistido, você não pode deixar de entrar, entendeu? Se você for levar num caso mais extremo, vamos supor que eu seja um defensor público muito religioso e eu misture religião com Estado, que é uma coisa que não se mistura há muito tempo, né? Desde um decreto, que eu não me lembro do número, mas é um decreto depois da proclamação da República que separou a igreja do Estado. Qualquer religião do Estado, portanto, né? Não só a igreja. Se eu sou muito religioso, independente da religiosidade que eu tenha, né? Se há um direito da assistida ter uma interrupção da gravidez dela por alguma doença, a jurisprudência aceita isso, eu não posso me negar a fazer isso por conta da minha religião, entendeu? Eu tenho que dar ao Estado o que é do Estado, ao César o que é de César, enfim, a sua religiosidade o que é da sua religiosidade, entendeu? Na linguagem bíblica, Deus o que é de Deus, você não pode se negar a fazer, entendeu? Então, assim, existem limites para a independência funcional também, tá? Outro ponto, acumulação de funções. Eu já tratei disso, das acumulação de funções, no exemplo das férias, em que eu tratei do problema da indivisibilidade com a independência funcional. Um outro problema que eu acho importante, curadoria especial e independência funcional. Tá? Curadoria especial, cuidado, uma parte da doutrina da defensoria pública defende que supostamente a curadoria especial dois problemas. Primeiro, o Emerson Garcia, que é um promotor de justiça que tem um ótimo livro de Ministério Público, ele diz o seguinte: foi absolutamente assim, correto retirar a curadoria especial do MP, porque a curadoria especial ela é incompatível com a independência funcional. Por que é incompatível? Porque o curador é obrigado a fazer uma negativa geral, uma defesa, e ser obrigado a fazer uma defesa é incompatível com a independência funcional. É o que o professor Emerson fala. Um outro problema, dois autores muito conhecidos, que me fugiu agora o nome, dois professores cariocas, defensores públicos das antigas, muito bons, o livro deles, dos dois, é muito bom. Eles falam o seguinte, que um defensor público não é obrigado a fazer uma defesa se não encontrar subsídio para a curadoria especial. E essas colocações colocam em dúvida se a curadoria especial ela é compatível com a independência funcional. Isso já foi
pergunta de concurso, tá? Então eu vou dizer para vocês qual é a resposta, tá? Depois vocês estudem um pouco mais curadoria especial, que é uma questão processual. Mas lembrem-se de uma coisa. O que é um curador especial? O curador especial é um indivíduo que vai basicamente atuar no processo para reequilibrar a relação processual, tá? Ele vai atuar por meio em favor de pessoas presas que não constituem advogado, citados por edital, citado por hora certa, entendeu? São pessoas que a lei considera vulneráveis, tá? O professor Arruda Alvim, ele diz o seguinte: qual é o dever de um curador especial? O dever de um curador especial é o seguinte: eu já trabalhei muito como curador especial. Primeira coisa que você vai fazer no processo, você vai analisar pressupostos do processo. Estão presentes os pressupostos do processo? Estão. Condições da ação. Estão presentes as condições da ação? Estão presentes. Então você vai analisar o mérito. No mérito, todos os requisitos de procedibilidade da ação estão presentes? Estão. Numa situação como essa, justamente porque o defensor tem independência funcional, ele pode usar da prerrogativa que a lei processual concede de fazer uma negativa geral. Tá bom? Então não existe um conflito entre a atividade do curador especial e da independência funcional, porque eu não sou obrigado a inventar uma tese. Deu para entender o raciocínio? Eu não sou obrigado a inventar a tese. Eu simplesmente faço uma negativa geral conforme permite o Código de Processo Civil. Tá? Aí você vai dizer para mim, então para que serve a curadoria especial? É o que o professor Arruda Alvim fala, serve para o seguinte: para garantir que uma pessoa fiscalizou o exercício de defesa de um indivíduo muito vulnerável. Deu para entender? Deu para entender? Tá lógico, tá claro, eu posso repetir, Para mim... Se eu não achei nenhuma questãozinha, eu só vou fazer negativa geral mesmo. Geral mesmo, é uma linha. Né? Eu costumava me manifestar assim, estando no exercício das atribuições constitucionais da Defensoria Pública, após analisar detidamente o processo, apresento negativa geral e solicito, requeiro que o magistrado analise, considere os fatos como as questões controvertidas. Porque esse é o efeito jurídico de uma curadoria especial. Quando eu faço uma negativa geral, o que diz o Código de Processo Civil? Os fatos não se presumem verdadeiros. Portanto, o juiz vai ter que resolver, ainda que os fatos estejam provadíssimos a favor do autor, o juiz vai ter que tratar aquele fato como controvertido e explicar por que ele vai julgar procedente. Ele não vai poder dizer, tendo em vista a ausência de negativa, de impugnação especificada, julgo procedente. Ele não vai poder fazer isso. Né? Julgo procedente porque presume-se verdadeiros os fatos. Ponto. Ele vai ter que analisar as questões de fato. Entendeu? Deu pra... Mas ela ainda assim viola a independência... Oi? Ainda assim ela viola a independência funcional, né? Um pouquinho. Eu entendo que não, porque você não é obrigado a inventar uma tese. Mas eu tenho que oferecer para pelo menos prática. Não, veja bem, sabe por que eu me convenci de que não existe nenhuma violação da independência funcional? Pelo seguinte, quando você faz uma negativa geral, você simplesmente está atestando que você realizou o cumprimento da sua função institucional. Qual seja, verificar se existe alguma defesa para aquele indivíduo vulnerável no processo. Você não encontrou, você não é obrigado a inventar tese nenhuma. Você entendeu? Você simplesmente atestou que fez o estudo dos autos e que, realmente eu não consegui. E aí o juiz, por dever legal, ele vai ter que enfrentar as questões como se fossem controvertidas. Entendeu? Então não existe violação da independência funcional. Você exerceu livremente a sua função. Você analisou os pressupostos do processo, as condições da ação e o mérito. Obrigada. Deu para ficar claro? Não sei se... Veja, isso é super... Isso assim, na verdade, essa discussão não está tão clara na doutrina, sabe? Mas assim, como existem manifestações dizendo que viola a independência funcional, eu estou esclarecendo vocês e quem vai assistir depois a aula o seguinte: não viola.
tá? Não viola, porque você não é obrigado a inventar tese nenhuma, tá bom? É compatível, tá? Litigância estratégica, esse é um tema, eu não vou ficar falando de litigância estratégica, porque eu imagino que o professor de processo civil de vocês, quem deu essa aula aí de precedentes, recursos repetitivos, ele teve que abordar essa questão da litigância estratégica, tá bom? Porque a defensoria tem que atuar dentro de uma perspectiva de formação de precedentes, de jurisprudência favorável para os seus assistidos judicialmente no âmbito judicial, tá? A ideia de custos vulneráveis, vocês têm ouvido falar disso ou não? A ideia de custos vulneráveis, vou colocar aqui, custos vulneráveis. Vocês vão achar alguns artigos na internet falando de custos vulneráveis. Nós, defensores públicos, estamos defendendo que a defensoria pública ela pode entrar num processo de gente pobre, representada por um advogado, não só pobre, necessitado, vulnerável, representado por advogado particular, mas como custos vulneráveis. Por quê? Porque a defensoria tem interesse que aquele processo vulnerável não perca, para fazer jurisprudência, entendeu? Então, por exemplo, já aconteceu até isso, se você tiver, por exemplo, uma reintegração de posse e já tiver um advogado particular atuando por uma população pobre, vulnerável, que vai ter que sair do local, a defensoria, mesmo tendo advogado particular, ela pode entrar no caso, não representando os interesses daquelas pessoas concretamente, mas ela vai lutar para que a discussão jurídica não prejudique, não seja contrária aos interesses dos assistidos da defensoria pública e acabe refletindo em outras ações da defensoria. Deu para entender? Então veja, tudo isso faz parte de litigância estratégica. No caso aqui da independência funcional, qual é o grande problema que a gente tem entre litigância estratégica e independência funcional? O grande problema que a gente tem não é a litigância estratégica individual, que eu, Daniel, defensor, posso atuar estrategicamente nos meus processos individualmente sem problema nenhum. O problema é você atuar institucionalmente, de maneira estratégica, respeitando a independência funcional. Então, eu vou chegar lá. Então, por exemplo, drogas, que é um tema muito caro para a gente, né? A gente quer que o judiciário reconheça um patamar de quantidade de drogas, por exemplo, para que o indivíduo já seja considerado usuário, entendeu? E não traficante. Que a gente vê um monte de usuários sendo condenado pelo judiciário como traficante. Né? A gente pode atuar institucionalmente para obter esse resultado. Como que a gente vai fazer todos os defensores atuarem desse jeito se tem independência funcional? Isso é um problema. Dá para entender? Está dando para entender ou não? Como que a gente resolve esse problema? Olha, São Paulo, a gente resolve esse problema de algumas formas. A forma tradicional é você fazer eventos em que os defensores possam dialogar e vai se formando um convencimento institucional, faz parte desse processo. Mas a gente pode chegar numa culminância de vincular os defensores. Mas como que você vai vincular juridicamente os defensores se eles têm independência funcional? Essa é a questão. Então, São Paulo adotou, salvo engano o Paraná também adotou, não tenho certeza, é importante que o candidato estuda confira, mas eu acho que o Paraná copiou a nossa lei. Mas São Paulo, qual foi a solução legal que São Paulo encontrou? Formulação de teses institucionais. Então, marca-se um encontro institucional, as pessoas discutem um determinado tema, e seguindo um determinado devido processo, se os presentes ali concordarem com um quórum mínimo, eles aprovam uma tese. A tese passa a ser vinculante. Quebrou o pau aqui na carreira,
tá? Essa ideia, porque até hoje tem defensor que fala que tese institucional viola a independência funcional. Por que eu entendo que não viola a independência funcional? São vários argumentos que a gente tem no nosso livro, né, de comentários à defensoria. Eu vou resumir aqui a coisa basicamente em 2 argumentos. Primeiro argumento é o seguinte: se a tese institucional prejudicar um assistido seu, você não tem que aplicar a tese. Esse é o primeiro ponto, tá? Vincula, mas a vinculação é a mesma vinculação de uma lei. Por exemplo, a lei, dentro da teoria geral do direito, a lei é vinculante? Dentro da teoria geral do direito, a lei é vinculante? Claro, né? Porque o que difere uma norma jurídica de uma norma religiosa, de uma norma social, é a vinculação, né? Eu posso, uma norma jurídica, com uma norma jurídica você obriga o destinatário da norma judicialmente a um determinado comportamento, se for o caso, certo? É uma coisa que você não pode exigir socialmente, uma norma social. Eu posso até deixar de falar com a pessoa, mas eu não tenho como obrigar ela a falar bom dia para mim todo dia. Mas eu tenho como obrigar o devedor a pagar, entendeu? Contra a vontade dele, entendeu? Então, uma norma jurídica é vinculante? Ela é vinculante, mas eu não vou aplicar uma norma jurídica que prejudica o meu assistido. Eu posso fazer uma interpretação ou amainando aquela lei ou fazendo uma distinção, dizendo, não, essa lei não se aplica porque tem outra lei que se aplica no lugar. Entendeu? Então a tese institucional, ela é vinculante? Ela é, mas ela não vai ser aplicada se prejudicar o assistido naquele caso concreto. O caso concreto tem alguma peculiaridade cuja tese atrapalha? Então não aplique. Primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: além de você não ser obrigado a aplicar a tese se prejudicar o assistido, qual é o grande diferencial da Defensoria Pública em relação ao sistema Judicare? O professor Gustavo Reis falou do sistema Judicare, não falou? O sistema Judicare, a grande fragilidade... No nosso país, o convênio com a OAB representa o sistema Judicare, tá? Qual é a grande fragilidade do sistema Judicare? A grande fragilidade do sistema Judicare é que os profissionais que atendem as pessoas que estão atendendo os necessitados, eles enxergam essas pessoas que eles estão atendendo somente do ponto de vista individual. Porque você vai nomeando os advogados para despejo, divórcio, para não sei o que lá, são problemas individuais. E o Mauro Capelletti, no Acesso à Justiça, ele fala, olha, o sistema Judicare criado na Inglaterra, o grande ponto fraco do sistema Judicare é esse. Você manda os casos individuais para os escritórios não conseguem perceber que aquele problema individual, muitas vezes, ele é produto de um problema coletivo. Mas como o sistema de atendimento é individual, eles não enfrentam o problema coletivamente. Seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista judicial. Eu posso enfrentar uma questão coletiva não só com a ação judicial coletiva, mas atuando politicamente, né? Enfim. Então, o que realmente diferencia a Defensoria Pública de maneira qualitativa em relação ao Judicare é que nós somos capazes de enfrentar questões de maneira coletiva, institucionalmente falando. Então, a gente defendeu uma independência funcional absoluta de uma irracionalidade sem tamanho. É de uma irracionalidade sem tamanho porque eu acabei de falar aqui há pouco que a independência funcional ela já não é absoluta pelo simples fato de que se eu estou substituindo um defensor público, eu não posso mudar a tese do processo ainda que essa tese não seja do meu convencimento, se eu mudar a tese e prejudicar mais ainda o assistido, eu não posso mudar a tese. Então, a independência funcional ela já não é absoluta. E constitucionalmente falando, tanto o Judiciário quanto o Ministério Público também tem essa perspectiva muito clara. Hoje, você veja, antes do Código de 2015, os juízes já obedeciam o quê? O efeito vinculante de um controle de constitucionalidade. Você vai dizer que está violando a independência funcional do juiz? Não. Entendeu? Porque não faz sentido que a independência funcional seja levada às últimas consequências. Você não consegue fazer um trabalho
prestar um serviço público adequado, porque o serviço público ele não pode ser só individualizado, ele tem que ser um serviço público individualizado e coletivizado também. Deu para entender? Deu para entender? É um tema espinhoso e polêmico, entendeu? Mas eu acho que dá para trabalhar com bastante sustentabilidade nesse caminho. Porque o que eu costumo argumentar com quem é contra essa ideia, eu costumo argumentar o seguinte, falar, bom, então não precisa de defensoria. Vamos fechar a defensoria e deixar os convênios funcionarem no Brasil inteiro. Porque o que faz a diferença verdadeira entre a defensoria e o sistema Judicare é isso. O sistema é a questão da qualidade do atendimento. Você consegue abranger um atendimento do ponto de vista individual, coletivo, judicial, extrajudicial e na arena política também, entendeu? Para mudar leis, influenciar a formação de leis, entendeu? Isso. É isso que faz a diferença. Por isso que a independência funcional ela tem que ser lida de acordo com o serviço público. Não de acordo com cada um quer ser o reizinho e fazer de acordo com a sua cabeça. Isso não existe no sistema republicano. Deu para entender? Por que eu falei tanto de república no começo? Bom, inamovibilidade. Qual que é o conteúdo da inamovibilidade? Pode anotar. É uma garantia relativa às funções institucionais e que proíbem a remoção do defensor público de determinado caso fora das previsões jurídicas. Primeiro alerta que eu falo aqui, tá? Inamovibilidade já marca na sua anotação, não se refere somente a critério geográfico, tá bom? Isso daí é uma coisa super ultrapassada. O Ministério Público, que é um órgão muito mais antigo que o nosso, que é a Defensoria, se resolveu, houve esse embate dentro do Ministério Público e a questão foi resolvida inamovibilidade de função. O que vale dizer inamovibilidade de atribuição. Entendeu? Por quê? Porque se a inamovibilidade ela se restringisse ao critério geográfico, a proibição da inamovibilidade se limitaria a tirar o Daniel do município de São Paulo. Quer dizer, ou seja, se não tão interessado em que eu esteja em um caso, a administração poderia me tirar facilmente de um caso e dizer, não, mas eu não tirei do município de São Paulo. Entendeu? Então, o Ministério Público ele seguiu esse caminho de, não, a inamovibilidade de função. E a doutrina que estuda a defensoria também perfilha essa interpretação. Tá? Esse é um ponto. Segundo ponto, pode notar, polêmica. A grande polêmica que existe na inamovibilidade é a seguinte, ela é absoluta ou relativa? Cuidado, porque existem autores que falam que ela é absoluta. Tá? Qual que é o argumento básico que se utiliza para dizer que a inamovibilidade da defensoria é absoluta? O argumento básico é o seguinte, tanto o Ministério Público quanto o Judiciário, como eles foram amplamente regulamentados na Constituição, em relação a ambos existe uma previsão expressa, de remoção por interesse público. Lembra disso? A Defensoria Pública não tem isso. E esse é o argumento do qual se vale essa doutrina, dizendo que, olha, é absoluta, porque no nosso caso não houve exceção. Tá?
Eu, Gustavo Junqueira, Gustavo Reis, no nosso livro, a gente se perfilha no sentido que hoje, eu não sei se ainda está minoritário, mas eu acredito que hoje a maior parte dos defensores tem começado a compreender a importância de você relativizar um pouco a inamovibilidade. Em que sentido? No seguinte sentido. A gente tem que ter em mente o seguinte, que a inamovibilidade, está funcionando a câmera, ela é um meio essencial, né, para exercício das funções institucionais. E por isso eu quero que vocês gravem a seguinte imagem nas anotações de vocês. Isso é algo que eu coloco sempre assim, ó, garantias e prerrogativas estão a serviço, tá pegando também a câmera? Estão a serviço das funções institucionais, certo? E, por sua vez, estão a serviço do quê? Direitos e garantias fundamentais, certo? Isso aqui é uma relação que vocês têm que ter na cabeça de vocês, em compreender isso. Então veja, inamovibilidade, aonde que a inamovibilidade nessa trinca instrumentalizada, garantias e prerrogativas são instrumentalizadas para funções institucionais e, por sua vez, trabalham para a defesa de direitos e garantias fundamentais. Nessa trinca, aonde se encaixa a inamovibilidade? Nas garantias, certo? Ou seja, a garantia, ela é um meio essencial para o exercício de uma função institucional. Veja, a garantia ela tem que ser interpretada à luz do quê? À luz do serviço público. Então, por exemplo, por que não dá para dizer que a inamovibilidade ela é absoluta? Porque não faz sentido que no próprio judiciário você possa remover um juiz por interesse público e na defensoria não. Não faz sentido. Esse é um primeiro ponto. Mas eu te dou um argumento concreto mais forte ainda. Imagina que nós sejamos uma sociedade feliz e não haja mais homicídios aqui. Tá? E possam fechar aqui alguns tribunais do júri possam ser fechados em algumas cidades. Tá? E você tem defensor do júri lá. O que você vai fazer com esse defensor do júri? Ele vai ficar falando sozinho no meio da praça? Entendeu? Você vai ter que remover ele do cargo dele, porque foi extinto o local onde ele trabalha. O local não, a atribuição jurisdicional foi extinta. Então você vai ter que extinguir e colocá-lo em outra atribuição. Certo? Então, por isso que a gente não pode tratar a inamovibilidade como algo absoluto. Não é racional isso daí. Sabe? Isso torna o serviço público impossível de ser administrado. E o serviço público passa a ser um fim em si mesmo, em vez de ser um fim de defender os direitos e garantias aí fundamentais dos nossos assistidos. Tá? Todavia, e é uma coisa que eu quero ressaltar bastante, que eu sei que isso aí vai ficar registrado até na internet, então você precisa registrar bem, né? Todavia, essas mudanças, elas têm que ser a exceção da exceção. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes é muito comum nas defensorias públicas, em qualquer instituição, aqui na minha regional está cheio de problema de família, então tem que tirar alguém do criminal para colocar ali e tal. Olha, muitas vezes é verdade que o setor de família, eu estou dando um exemplo concreto de família, mas qualquer setor, um setor X está sobrecarregado e outro não. Tá? Num caso como esse, você só pode ter soluções
que possam amenizar aquela sobrecarga, de tirar defensor de função em casos extremos. Entendeu? Extremos que eu digo de haver atendimento impossível, com gente sendo prejudicada e etc. Né? Porque eu já vi, muitas vezes, aqui em São Paulo, por exemplo, eu já vi alguns anos atrás a ouvidoria defendendo que tinha que tirar defensor de não sei aonde para pôr aonde. Porque a ouvidoria considerava que os direitos violados em tal lugar eram mais graves que do outro lugar. Sabe qual é o perigo disso? O perigo é o seguinte: você tira hoje por um bom motivo e amanhã você está tirando por qualquer motivo disfarçado. A questão da inamovibilidade é uma coisa muito séria, mas muito séria mesmo. Porque muitas vezes você... eu considero tal direito mais importante. Existe mesmo uma gradação de importância de direitos, eu não discordo disso. Mas se você mudar somente por esse argumento, você acabou de deixar na mão do administrador as escolhas que ele vai fazer a hora que ele quiser para mudar defensor da função. Deu para entender? Então, eu afirmo, eu não quero ser mal interpretado, eu afirmo que, assim, para fins de prova, saibam que tem gente que acha que é absoluto, tá? Para fins da vida, eu digo, não dá para sustentar que é absoluto, tá? Não dá, é impossível, né? É aquilo que eu falei, extingue a vara, o cara vai ficar fazendo o que da vida? Mas também você vê que eu dei um exemplo bem extremado, ou seja, fechou a vara do lugar lá. Se você não pensar desse jeito e começar a falar, a gente pode mudar por simples conveniência de serviço público, você acabou de tirar uma garantia absolutamente fundamental para uma defesa de um assistido corajosa, desassombrada, independente, por conveniências administrativas. Porque desigualdades no serviço sempre vai acontecer. Isso por si só não pode ser argumento para tirar um defensor de um lugar e pôr no outro. Deu para entender? Deu para ficar bem claro? Não vou ficar mal interpretado na gravação, né? Tá? Então eu acho isso. Acho que não é absoluto, mas tem que ser casos extremos. Tá? Irredutibilidade de vencimentos. Eu vou resumir para tentar aproveitar os últimos 20 minutos aqui. Primeiro ponto, qual que é o conteúdo que o STF reconhece para irredutibilidade de vencimentos? Que, na verdade, no de lege lata, a Constituição prevê subsídio. Né? Eu estou falando vencimento, porque a nossa lei está falando em vencimento e muitas defensorias ainda têm vencimento. Para quem tem subsídio, é irredutibilidade de subsídio. Delege, assim, o que o Supremo entende por irredutibilidade? Leiam com atenção a ADIM, da medida cautelar, ADIM 275, ou o recurso extraordinário RE 426, 491. ADIM é 27? Não, é 275. ADIM 275. 2075. E RE, recurso extraordinário, 426, 491. Supremo entende que a irredutibilidade de vencimento de subsídio diz respeito à impossibilidade de uma lei posterior reduzir o vencimento ou subsídio. Simples, né? É uma interpretação. Geraldo Ataliba. Geraldo Ataliba entende que a irredutibilidade dos vencimentos, ele entende que a irredutibilidade dos vencimentos inclui, tá, o combate à corrosão inflacionária. Tá? Então, o Geraldo Ataliba diz, a irredutibilidade do vencimento não se limita a ter uma lei posterior diminuindo o salário do indivíduo. Que essa seria uma arbitrariedade grosseira, né? Você diminui os ganhos da pessoa, é óbvio que a pessoa fica com medo e vai parar de julgar contra o governo do Estado de São Paulo. Não vou julgar. Se eu julgar, vai diminuir o salário, entendeu? É uma forma grosseira de violar uma independência do magistrado, por exemplo, ou de um defensor, enfim. Né? Mas o Geraldo Ataliba, doutrinariamente, o Geraldo Ataliba defende
e Constituição, né, ele defende que a irredutibilidade ela inclui, né, a compensação da inflacionária. Ou seja, ele acha que se não houver aí o combate à corrosão inflacionária, ele entende que já está violando a irredutibilidade. A médio e longo prazo, você pode acabar com uma carreira se você realmente não der a correção inflacionária, pelo menos, entendeu? Isso é, na vida, assim, temos inúmeros exemplos, inúmeros, né? Isso é o que ele defende. Vamos para a estabilidade. Estabilidade, tá? O conteúdo é simples, tá? O indivíduo ele só pode perder o cargo por uma decisão administrativa ou judicial, respeitado o devido processo legal. Note bem, respeitado o devido processo legal. Note bem, perceba e anote. Primeiro ponto que você tem que ter em mente: estabilidade é diferente de vitaliciedade. A vitaliciedade ela admite a perda do cargo, como eu já disse antes, somente, exclusivamente por decisão judicial. É uma ação civil, né, ou uma ação, até pode ser uma ação criminal também, né, cujo efeito aí é a perda do cargo, né, mas pode ser uma ação civil, se não houver ação criminal, que faz o indivíduo perder o cargo. Então, a vitaliciedade exige uma ação judicial para a perda do cargo. Tá? Agora, a estabilidade, ela aceita, além de uma ação judicial para a perda do cargo, ela aceita também o processo administrativo, desde que respeitado o devido processo. Tá? Um outro ponto, além de ser diferente de vitaliciedade, a estabilidade do cargo também é diferente da inamovibilidade. Né? Por quê? Porque a inamovibilidade ela é um tipo de estabilidade, mas é uma estabilidade relativa às suas funções, às suas atribuições, às atribuições do seu cargo. Não tem nada a ver com a estabilidade do cargo. A garantia da estabilidade é a estabilidade do cargo mesmo, de você estar nomeado na posse de um cargo. Entendeu? E a inamovibilidade, a gente pode dizer que é uma estabilidade, mas nas suas funções institucionais que lhe foram atribuídas. Tudo bem? Olha, gente, prerrogativas. Nós temos agora 15 minutos para falar das prerrogativas do 128. Existem prerrogativas que eu sei que vocês estão familiarizados, né? Que normalmente é contagem em dobro, intimação pessoal, esse tipo de prerrogativa do dia a dia, vocês estão acostumados, e assim, quem não estiver acostumado, eu preciso estudar, eu não conheço as prerrogativas, existem prerrogativas que são bem desenvolvidas e explicadas nos manuais, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Para aproveitar 15 minutos, eu vou enfrentar aquelas prerrogativas do 128, ou 128, 89 e 44, que eu considero as mais difíceis e que normalmente a doutrina não explica satisfatoriamente. Combinado? O resto vocês vão atrás de livro, vocês vão achar bem explicado. Então, o 128 primeiro fala de contagem em dobro e intimação pessoal, né? A única coisa que eu quero chamar a atenção na intimação pessoal é que intimação pessoal está jurisprudencialmente consagrado. Intimação pessoal é sempre com vista, tá? Ou seja, o processo vai para o defensor. Isso está consagrado jurisprudencialmente, tá? E a intimação pessoal e o prazo em dobro, qualquer processo, é a letra da lei. Eu não estou falando nenhuma novidade, é a letra da lei, tá? Um outro ponto que eu queria chamar a atenção nesse inciso primeiro do 128 aí, dos outros artigos, é o seguinte: como se faz intimação pessoal com vista com o processo eletrônico? Tá? Isso está previsto na lei de processo eletrônico, que eu lamento, eu esqueci o número dela agora, é 11.000 alguma coisa.
Se vocês colocarem no Google processo eletrônico lei, vai aparecer. Artigo 9º da lei de processo eletrônico diz que, para fins de intimação pessoal com vista... 11.419. Legal. Então, a lei é a 11.419 do processo eletrônico. Obrigado. 11.419. O artigo 9º diz que intimação pessoal com vista em processo eletrônico equivale a uma intimação em que o defensor, o promotor, enfim, tenha acesso integral ao processo. Tudo bem? Deu para entender? Isso é uma coisa importante, tá? Né? E última coisa, assim, convençam-se da necessidade. Existe um combate, muitas vezes, à nossa intimação pessoal, ao prazo e dobro. Qual que é o argumento que a gente usa para responder? Porque, sobretudo, a fazenda pública. A fazenda pública é mais atacada no processo civil, né? A defensoria é menos. Mas qual é o argumento que nós, defensores, temos que usar? É o seguinte: nós não temos como escolher processo. Um advogado particular, ele pode virar e falar: não, esse processo vai me dar muito trabalho, eu não vou ganhar muito. Ele é obrigado, não me interessa, procura outro advogado. A defensoria não pode fazer isso. Se o indivíduo se enquadra na necessidade, como necessitado, a defensoria vai ter que atender. Então, como a gente não tem como diminuir nosso atendimento, ou pelo menos o nosso poder de fazer isso é pequeno, né, a menos que a gente altere o conceito de necessitado, assim, essas prerrogativas são fundamentais, porque a gente quase não tem controle de quantas pessoas devem ser atendidas, tá bom? O que eu acho importante aqui é o seguinte também: 128 incisos. Quando eu falo 128, entendam também 44 e 89, mas 128 incisos 2, 3 e parágrafo único. Por que eu estou citando 2, 3 e parágrafo único tudo junto? Porque esses dispositivos têm que ser interpretados conjuntamente. E isso é uma coisa que a doutrina em geral falha, tá? Eu vou explicar então aqui de maneira conjunta. O que diz o 128.2? Primeiro, o defensor público tem a prerrogativa de não ser preso, senão por ordem judicial escrita, salvo em flagrante. Veja bem, não ser preso somente por ordem judicial escrita, salvo em flagrante, é uma garantia fundamental de qualquer cidadão, tá? Do ponto de vista de um defensor público, além de está previsto como algo do cargo. Se você olhar pelo ponto de vista do cargo, tem que ser uma garantia, não uma prerrogativa, dentro daquele conceito que eu falei, entendeu? Porque não é uma facilitação do seu trabalho para você atingir resultados, não, é uma garantia para eu não ser preso fora, entendeu? Mas tudo bem, isso daqui eu ignoro, isso aqui eu só chamo a atenção, diga assim, ó, qualquer cidadão tem essa garantia, tá? O que é uma garantia exclusiva do defensor é isso aqui, ó. Caso em que a autoridade policial fará imediata comunicação ao defensor público geral, tá? Isso é um dever da autoridade que está prendendo, o delegado, tá? Ou o juiz, tá? É um dever. Isso é uma prerrogativa, isso é uma garantia. Fala-se que está no rol de prerrogativas, mas é uma garantia. Porque não é algo para facilitar, não é uma requisição de vistoria para eu instruir um processo, entende? Não é uma ferramenta especial para eu garantir um resultado, não é isso. É para garantir que você possa agir com independência e desassombro, enfim, com coragem, tá bom? Aí você vai perguntar para mim, por que a gente avisa o defensor geral? Pelo seguinte, eu falei para vocês anotarem 128, inciso 2, 3 e o parágrafo único. O que diz o parágrafo único? O parágrafo único diz: quando no curso de investigação policial houver indício de prática de infração penal por membro da Defensoria Pública do Estado, a autoridade policial, civil ou militar comunicará imediatamente o fato ao defensor geral, que designará membro da Defensoria Pública para acompanhar a apuração. Houve o flagrante, o defensor
o geral ele tem que designar um defensor, tanto para acompanhar o flagrante como para acompanhar a investigação. Tudo bem? Por que isso? Isso aí é algo que existe para os advogados também, e para o MP também. Por que isso? Para evitar obstrução do exercício das funções da Defensoria Pública. Evitar obstrução do exercício da Defensoria Pública. Vamos dar um exemplo horroroso e gritante. Vamos supor que um defensor esteja realmente traficando droga. Tá? Ele tem no porta-mala dele alguns quilos de cocaína, ou seja lá o que for. Isso não tem nada a ver com função institucional, né? Você vai nomear um defensor, ele vai verificar o que está acontecendo no flagrante e ele vai dizer, não tem o que fazer. Isso não é um problema realmente institucional. O cara está mesmo traficando, entendeu? Mas existem inúmeros casos em que o defensor é criminalizado pela atuação dele. Normalmente, desacato, desobediência, qualquer outro crime que é muito comum. Resistência não é tão comum, mas também resistência, mas tem um outro crime que é um crime que você acusa, me fugiu agora o nome do tipo penal. Você imputa uma conduta a alguém sabedor de que é inocente, que é denunciação caluniosa. Boa. Denunciação caluniosa. Eu já vi defensor que não cometeu o crime de denunciação caluniosa ser criminalizado em denunciação caluniosa. Tudo isso para quê? Para obstruir o trabalho da Defensoria Pública. Entendeu? Então, o inciso 1º, o inciso 2º, o parágrafo único, problema de obstrução, você tem que evitar a obstrução do serviço público da Defensoria. Tá? Porque criminalizar a conduta do defensor público é uma forma de você frear a atuação da Defensoria. No inciso 2º, pessoal, diz o seguinte, o 3º, perdão. O defensor público tem o dever de ser recolhido à prisão especial, à sala especial do Estado-Maior, com direito à privacidade, e após a sentença condenatória transitada em julgado, ser recolhido em dependência separada no estabelecimento em que tiver de ser cumprida a pena. Olha, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa aqui. Na verdade, como que a gente tem que ler esse inciso 3º? Não faz sentido você reconhecer sala de Estado Maior ou que ele fique preso separadamente depois de condenado, né? Simplesmente como eu já li gente falando que é pela dignidade do cargo. Dentro de uma visão republicana não tem nada a ver, né? Dentro de uma visão republicana você só pode ter um tratamento diferenciado se realmente houver um motivo justo, necessidade. No caso do defensor público, a gente sabe que o raciocínio que eu tenho empreendido, e também não sei se eu estou certo, enfim, mas o raciocínio que eu tenho empreendido é o seguinte, a verdade é que assim, se você é defensor público e é criminalizado na sua atuação, você não pode ficar no meio dos presos comuns. Isso é fato. Não é uma questão de você ser melhor que eles porque você é defensor, não é isso. Ou porque o cargo te transforma num cidadão superior, não é isso. É porque você, se for colocado no meio dos presos, você está correndo um risco gravíssimo lá dentro pelo cargo que você ocupa e vai começar, a não ser que você comece a impetrar habeas corpus para todo mundo, entendeu? Então, de fato, é uma forma de você submeter o defensor de uma maneira muito grave. A gente sabe que no nosso país existe algo mais grave ainda, que são a situação dramática dos nossos presídios, que são dominados por facções. É claro que, aí eu volto a bater naquilo, é claro que integridade física e moral é direito de todo mundo, entendeu? Mas a verdade é a seguinte, se você pegar um defensor que está atuando num caso e criminalizar a conduta dele, prender ele no meio dos presos, sem separar, sem colocar em sala de Estado Maior, pelo menos enquanto ele não foi condenado, enfim, você anulou a carreira inteira fica morrendo de medo, entendeu? Quem é que vai ter coragem de continuar? Então, por essa perspectiva, eu ainda acho razoável existir. A gente tem que tentar dar explicações republicanas para a coisa, porque a verdade é a seguinte, segurança dentro de um presídio é direito de todo mundo, tá?
Mas do ponto de vista de um defensor público, se o defensor colega souber que ele está numa sala de Estado maior, o que é uma sala de Estado maior segundo o STF? É simplesmente uma sala que não tem cela. Tá? É o que diz a jurisprudência do STF. Vocês podem ler a ADIM 1127. Essa ADIM 1127 fala da OAB, mas é totalmente aplicável a nós. Eu já li essa ADIM inteira, é totalmente aplicável a nós. Então eu consigo justificar esse inciso segundo nessa perspectiva, mas reconheço que assim, eu acho absurdo defensor, eu já vi defensor falar que é pela dignidade do cargo. Não é pela dignidade do cargo, é uma necessidade prática. O dia que não for uma necessidade prática, eu vou dizer, olha, não precisa disso, isso daí é privilégio, tá? Não é prerrogativa, tudo bem? Isso na verdade é uma garantia do ponto de vista do conceito que eu passei para vocês. Deixa eu ver nesses últimos 7 minutos, vamos falar um pouco de símbolo do 128, inciso 4. 128, inciso 4. Tá? Símbolos, o que eu poderia falar é o seguinte, a nossa carreira tem símbolos específicos, assim como a magistratura, assim como o MP. O que eu acho importante a gente ter em mente na questão de simbologia? É o seguinte, quando eu uso um cordão verde num júri, essa simbologia tem uma função, ela conecta a minha pessoa a determinadas prerrogativas e garantias de um cargo, entendeu? Então, por exemplo, um juiz, ele pode determinar, por exemplo, que uma pessoa comum que eu digo, que não tem habilitação para advogar ou para atuar, fique atrás da cancela de um tribunal, né? Ele vê o meu cordão verde, ele sabe que eu sou defensor, ele imediatamente conecta o cordão verde à minha prerrogativa e ele não pode mandar eu sair da cancela, entendeu? Então, eu acho que se um dia perguntarem em prova isso, eu acho que essa é a melhor raciocínio sobre a questão do uso de insígnias e tal. Tem uma função, que é conectar de plano as prerrogativas com o cargo que você está ocupando, tá? Obviamente, essas insígnias não podem ser usadas fora da sua função pública, senão é improbidade, é crime, enfim, tá? É muito feio. Nas nossas prerrogativas, pessoal, tem a questão de você se comunicar com qualquer pessoa, mesmo com a tarja, mesmo que esteja ali constando que ele é incomunicável. Isso está bem explicado nos livros, né? Não existe esse negócio de incomunicável do ponto de vista da Constituição. Você tem o direito de conversar com a pessoa. E essa prerrogativa que é o inciso 6º, que é comunicar-se pessoal e reservadamente com seus assistidos, ainda que eles se acharem presos e detidos, mesmo tidos por incomunicáveis, tá? Isso aqui é uma prerrogativa que se conecta diretamente ao direito à ampla defesa, tudo bem? Olha, ter vista pessoal do processo é uma coisa tranquila, né? A vista é você receber fisicamente o processo, ou mesmo que a gente faça carga, né? Que não se... A cota é que eles colocam tudo numa coisa só na prática, um carimbão da vista e você escreve a cota, mas a vista é a ida do processo ao defensor, que pode ser pela própria defensoria fazendo a carga e levando para o defensor, né? Os servidores fazem esse trabalho, né? Os nossos oficiais, e também aí a cota é a escrita que você faz, a manifestação que você faz no processo. Tudo isso facilita não só o trabalho da defensoria, mas do serviço público. Porque você mandar um processo por vista e eu poder manifestar por cota, o cartório não precisa expedir mandar um oficial de justiça ir lá, o defensor fazer uma petição de carga, entendeu? Isso ajuda todo mundo. Representante por mandato tem bem explicado no nosso livro. No nosso livro a gente desenvolve bem a questão de deixar de patrocinar. Olha, mas eu queria no inciso 12, eu já falei que é independência funcional, né, que é uma garantia. Manifestamente incabível é quando é insustentável, absolutamente insustentável juridicamente. Eu tive um caso em 10 anos, tá? Que era o seguinte, um indivíduo que queria entrar com uma rescisória numa ação civil,
Só que essa ação rescisória era absolutamente incabível, porque a lei processual diz que você só poderia... Como é que é? A lei o caso era o seguinte, ele dizia que tinha nova prova, mas na verdade não tinha nova prova. Que a lei processual ela dá o conceito do que é nova prova. Ela diz que o indivíduo não pode conhecer, então era inviável. Então foi manifestamente incabível. Eu mandei para a terceira sub, que eu estava no interior, a terceira sub confirmou que era manifestamente incabível. Cuidado com outro negócio aqui, inconveniente aos interesses da parte. Inconveniente aos interesses da parte tem fundamento jurídico, mas é inconveniente. Vou dar um exemplo. Chega lá o seu assistido e fala, olha, eu quero entrar com o usucapião, tarará, e você verifica que dá mesmo para entrar com o usucapião. Tá? Só que você vira para o sujeito, ou para a moça, enfim, para a pessoa, para o seu assistido e fala assim, olha, dá para pedir o usucapião, mas eu não vou entrar com o usucapião para você, sabe por quê? Que é inconveniente aos seus interesses. Você está devendo tanto no banco, se eu entrar com o usucapião e você conseguir essa casa, você vai perder a casa. Então, primeiro negocia a dívida no banco, depois você vem aqui que eu entro com o usucapião. Entendeu? É um exemplo que eu imaginei muito claro de inconveniência. Não é injurídico, é jurídico o pedido do assistido, mas é inconveniente, vai prejudicar ele se você entrar com o pedido. Entendeu? Última coisa que eu queria falar rapidamente. Ser ouvido como testemunha em qualquer processo ou procedimento em dia, hora e local previamente ajustado com a autoridade competente. A doutrina costuma dizer que isso é um reflexo do alto grau de independência do agente político. Então, MP, defensor público, parlamentar, são pessoas que ocupam um cargo que tem uma independência tão grande que não dá para chegar para o cara e falar, você vem aqui tal hora, eu não quero nem saber. É como se você estivesse lidando com um membro de um outro poder, entendeu? Então você vai marcar um indivíduo e que esteja numa graduação alta naquele poder, tá? Essa é a explicação que a doutrina dá, concordando ou não com ela. Cuidado com uma coisa, o Supremo, na ação penal 421, cassou essa prerrogativa de um parlamentar que abusou da prerrogativa. Porque qual é a prerrogativa? É de você simplesmente marcar dia e hora para ser ouvido, não é ficar enrolando e nunca testemunhar, entendeu? Então o Supremo cassou essa prerrogativa de um parlamentar que estava abusando dessa prerrogativa. Última coisa que eu vou falar para a gente encerrar, tá bom? Que deu o horário, 10:50. Ter o mesmo tratamento reservado aos magistrados e demais titulares dos cargos das funções essenciais da justiça. Normalmente isso é limitado ao pronome de tratamento, né? Então você está lá fazendo um júri, ou é doutor ou excelência, enfim, o defensor é tratado como excelência ou doutor pelo juiz, vice-versa e tal. Bom, numa sociedade realmente republicana não deveria ninguém se chamar de excelência, entendeu? Mas como a gente não vive numa sociedade plenamente republicana, você também permitir que o defensor seja chamado de você enquanto promotor de excelência e o juiz de excelência, isso é altamente prejudicial para o assistido. Não tem jeito. Por mais que isso seja meio resquício do período nobiliárquico da monarquia, se existe esse tratamento entre essas autoridades parlamentares, nós temos que ter esse direito também, que é uma questão... não para minha vaidade pessoal dos defensores, mas é uma questão de respeitabilidade em relação a quem eu estou representando, entendeu? Acho que tem que seguir essa linha, que eu acho que é do ponto de vista republicano, é o mais palatável para ser justificado, e você também fala, olha, não é a mim que você tem que chamar de excelência, você chama de excelência ou de doutor, você está respeitando as pessoas que eu represento, entendeu? Porque fica estranho numa ação penal, por exemplo, você é o defensor e Vossa Excelência é o acusador. Entendeu? É um problema isso, é um problema prático mesmo. Mas não se limita só a pronome de tratamento. Eu acho que esse dispositivo, tanto numa prova como na sua atuação profissional, ele tem que ser interpretado não só no pronome de tratamento, mas na forma de tratar na sala, onde você posiciona. Uma vez eu fui fazer um júri, terminando mesmo, um exemplo. Uma vez eu fui fazer um júri num lugar
que nunca um defensor público tinha feito júri lá. O juiz virou para mim e falou assim, ó, o banheiro dos jurados, dos juízes, dos funcionários do fórum e do promotor é aqui. O seu banheiro é ali no final daquele corredor. É que a câmera não pode virar, mas assim, tem um corredor bem comprido aqui. É ali, o seu banheiro é ali, ó, 200 metros para frente. Então, isso é uma forma, isso prejudica o assistido. Porque o jurado, olha, o defensor ali e tal. Então, assim, você vê, olha, desculpa, doutor, eu não vou andar 200 metros até lá enquanto todo mundo está aqui. Né? Qual que é o problema? Né? Está dentro dessa prerrogativa. Tudo bem? Gente, é isso. Eu agradeço o convite, espero poder ter ajudado vocês, tá? E eu me coloco aí à disposição para vocês. Eu tenho um e-mail, tá? Que eu uso no Damásio, mas vocês podem usar, não tem problema. É dgz.damásio, Daniel Guimarães Weibel, então é D de dado, G de gato, Z de zebra, ou de zazá, DGZ de Weibel, né, Daniel Guimarães Weibel, Damásio, que é um ponto mesmo, tá? @hotmail.com, tá? Eu me coloco aí à disposição, é só .com mesmo, não tem BR. E agradeço o convite aí de todos vocês, tá? Do Thiago que está organizando, ajuda também a funcionária que ficou me ligando, que era a Cristina. Oi? Cristiane, né? Também agradeço a ela que viabilizou tudo isso, tá? E bons estudos a todos vocês, tá bom?